Olá amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou falar sobre dicas de observações visuais para você fazer um ajuste fino do manejo de adubação na cultura do tomate. Estou aqui na Casa de Vegetação do IPACER, do Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, em Rio Paranaíba, onde estamos conduzindo diversos estudos de curvas de absorção, com mais de 25 variedades de tomate, nesse ciclo de cultivo, para gerar a sugestão de adubação customizada à variedade. E vamos no vídeo de hoje falar aí melhor sobre como você pode olhar sintomas visuais do nitrogênio para melhor manejar em conjunto com a curva de absorção. Se você ainda não é inscrito no Horta Online, se inscreva, deixe seu like na confiança que o vídeo será excelente e compartilhe com seus amigos em grupos de WhatsApp para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E após a vinheta, confira o vídeo de hoje. O nitrogênio é um dos nutrientes cujo manejo é mais complexo. Por quê? Você precisa, de um lado, saber a demanda da planta, a qual depende da variedade e do potencial produtivo que você tem aí na sua região, e também depende de quanto de nitrogênio que tem estocado no solo, assunto que é bastante sensível, bastante delicado, que você tem que avaliar várias coisas aí no seu sistema de produção. Como eu disse, eu estou aqui num estudo em que nós estamos determinando os padrões de absorção de nutrientes. Então nós fazemos aqui o cultivo desde o início, né? Eu semeio, vamos transplantar o tomate num solo que dê potencial produtivo, numa condição de manejo que dê potencial produtivo, mas que represente o que você faz aí na fazenda também. E como que a gente conduz, como que é feito aqui, vou te dar uma ideia de como que é feita uma curva de absorção, para você ver como que ela pode te ajudar lá no manejo do nitrogênio. Observe aqui nesse canteiro, né, onde tem aqui o tomate, aqui é uma variedade, e você vê aqui que já tem esse espaço vazio. Esse espaço vazio são plantas que a gente vai tirando ao longo do ciclo, enviamos essas plantas para o laboratório, tem todo um processamento especial dessas plantas, cujo objetivo é determinar quanto de nutriente eu tenho em cada parte da planta ao longo do tempo. E com isso, determinar o padrão de extração. Então, a gente tem aqui diversas variedades. Olha aqui, nesse setor aqui, por exemplo, eu tenho aqui 8 variedades. E essas variedades aqui, por acaso, são todas enxertadas. Então, inclusive aqui a gente está determinando o padrão de absorção, considerando a variedade e o porta-enxerto. O porta-enxerto ele tem uma influência muito grande, muito expressiva, na recuperação e na utilização de nutrientes pela planta. O porta-enxerto pode potencializar a absorção de alguns nutrientes e mesmo a própria conversão. O que seria a conversão? Cada quilo de nitrogênio acumulado, ele pode propiciar mais ou menos frutos, a depender do porta-enxerto, tá? Alguns nutrientes podem aumentar a extração na presença do porta-enxerto, alguns podem diminuir, mas no geral aumenta-se a absorção dos nutrientes. Mas vamos voltar ao nitrogênio. Então, por meio da curva de absorção que a gente vai coletando nas plantas, a gente consegue te dar aquela informação. Olha, determinada variedade, esse aqui que é a adubação sugerida. Você pode pegar uma segunda curva e ver uma quantidade menor. Tem a ver com o quê? Com a demanda da própria variedade. Aqui no caso, a gente maneja para altíssimas produtividades. É comum que nós temos plantas produzindo acima de 18, 20 quilos. No último ciclo de cultivo, por exemplo, nós tivemos plantas aqui chegando a produzir 24, 25 quilos de tomate por planta. E por que a gente busca esse alto potencial produtivo? Para que você possa adaptar a curva para produtividades menores, quando for o caso que você tem um clima que limita a produção. Então, nitrogênio e potássio é praticamente proporcional, ou seja, uma planta que venha produzir 10 quilos é praticamente metade do nitrogênio daquela de 20. Então você tem que ter uma leitura do ambiente de produção para saber em que cenário, que faixa de produtividade que você está. Você vai ajustar o nitrogênio de acordo com essas condições de variedade de clima. Mesmo aqui que a gente disse que a produção esperada é em torno de 20 quilos por planta, e isso daí é muito comum a gente chegar ao final em extrações de nitrogênio
acima de 400 kg por hectare, boa parte desse nitrogênio pode estar vindo do solo. Aqui, o nosso solo está com resíduo cultural. A gente fez aqui o uso de diversas plantas de cobertura, crotalária, milheto, aveia, braquiária. Inclusive, eu mostro aqui na lateral, olha aqui um canteiro de tomate que ficou vazio, está com crotalária. Então a gente sempre aproveita os tempos aqui na casa de vegetação, estuda o que tem de patógeno, o que tem de característica do solo e coloca ali sempre uma planta de cobertura. Olha aqui, o resíduo aqui de aveia que foi cultivado aí antes do tomate, tá, no inverno. Esse tomate que foi transplantado em agosto. E a aveia foi a última planta de cobertura aqui no caso onde tinha o tomate. Aqui nós colhemos pimentão. Já foi colocado aqui uma palhada de aveia e em cima da aveia agora a crotalária. Fato é que, mesmo que você conheça ali a demanda da planta, essas plantas de cobertura, o resíduo de adubação de cultivos anteriores, tudo isso pode gerar mais ou menos resíduo de nitrogênio no solo. E estudos nossos que mostram que tem solo que consegue estocar entre 250 e 400 kg de N, que é praticamente aquela extração das variedades mais produtivas. No caso, perto de 400 kg de N, aí é um pouco mais algumas. Então tem alguns solos, algumas situações, que o solo é um grande supridor. E você tem uma indicação de adubação da curva, mas que você precisa de customizá-la ao seu local, devido à quantidade de nitrogênio distinta que você tem aí na área. E para isso, você vai, por exemplo, olhar sintomas, características da planta que te indicam, vão te indicar se a planta está tendo muito ou pouco acesso ao nitrogênio do solo. Você começa adubando de acordo com a sugestão de uma curva de absorção de nutrientes que a gente disponibiliza. Você pode pedir isso daí para as empresas que te vendem a semente. Diversas delas contratam conosco aqui esse serviço de orientação quanto à adubação correta da variedade. E você começa a adubar. E observa, olha, como que está a distância entre cachos, tá? Os internóides da planta. Tá? Então eu vou olhar aqui, qual que é o comprimento entre folhas, a que altura estão os cachos. É um primeiro sintoma. Mais alto, pode ser mais N. Outro sintoma bacana. Tá vendo que aqui já é uma planta já fase mais adiantada? E olha que eu observo, presença de brotos laterais, ó, lá embaixo, tá? Muitos brotos saindo. Aqui nessa posição aqui, ó, tá? Brotos saindo. Quando a planta começa a te mostrar muita brotação lateral, olha, também é um sintoma que deve ter muito nitrogênio no solo e que a tua adubação nitrogenada talvez possa ser reduzida. Aqui outro sintoma bem característico, ó. Broto no cacho, ó. Broto no cacho aqui nessa planta. Se a gente for olhando aqui, a gente vai achar mais aqui. Outro broto no cacho, ó. Inclusive aqui, ó, brotos, ó, que tá vindo lá de baixo, ó. Vai ser retirado hoje. Mostrando que aquelas brotações laterais, mesmo lá das posições inferiores, estão crescendo muito. Aí você começa a observar aqui, ó, coloração da folha verde bem intensa. Folíolos bem largos. Algumas variedades começam a ter até broto de folha aqui nessa posição. Então, isso principalmente quando a temperatura está baixa. Aqui a temperatura foi muito alta, não deu broto de folha, não mostrou esse sintoma. Aqui, ó, broto no cacho aqui. Broto bem grande aqui no cacho. Sintomas típicos que a gente tem que segurar o nitrogênio e adubação. E aqui a gente maneja, nessa fase de construção da curva, que a gente ainda não sabe como que é a demanda total da variedade, olhando essas características. Olha, o caule, bem verde escuro e grosso. Tá? Frutos verde escuros. Observe aqui, ó, coloração dos frutos. Em contrapartida, observe essa variedade. Olha, essa aqui, ó, o vegetativo dela menor. Tá vendo? Mais ralo em cima. Olha, essa aqui com mais N, mais folha. Praticamente não se vê presença de brotos laterais. Praticamente não tem presença, olha, de brotos nos cachos. E você começa a notar alguns frutos como esse daqui, olha. Presença de um biquinho lá na ponta do fruto. Esse biquinho pode ser tanto derivado de outros nutrientes do enchimento do fruto, potássio, fósforo, magnésio, mas também do nitrogênio. Tá? Então você começa a ver frutos, vou mostrar com mais detalhes lá na frente, aqui, ó, como esse daqui, ó. Esse biquinho.
Tá? Então você começa a ver uma planta mais magrinha, olha, o folíolo mais estreito. Você observa que, estou aqui observando que essa planta ela tem muito mais frutos por cacho. Olha aqui o número de frutos por cacho, olha. Os cachos praticamente emendam um no outro, olha. Então ela tem uma carga produtiva maior, ela tem um vegetativo, número de folhas por fruto menor do que essa planta aqui. Essa planta aqui tem 4, 5 frutos por cacho só, 6 no máximo. E essa aqui tem de 5 a 8 frutos por cacho. Então a relação folha-fruto aqui, ela é menor, né, mais estreita, é muita folha, pouca folha para sustentar muito fruto. E aí essa planta precisa trabalhar com concentrações de nitrogênio maior, e aí a gente tem que adubar ela a mais. Tá? Vou mostrar aqui outro sintoma aqui na frente, tem outra variedade. Aqui, essa aqui é uma variedade que está bem nutrida em N. Ela não tem aquele frutos pontiagudos, coloração dos frutos padrão, coloração de caule. Tá? Você consegue ver aqui ó, algum broto de cacho, olha, aqui tem um, aqui tem outro mais sutil. Tá? A variedade que a gente ajustou o nitrogênio dela, essa aqui está mais para o ponto. Agora, observe essa daqui. Ó. Essa variedade foi a que a gente mais aplicou nitrogênio. É bem provável que essa variedade aqui venha produzir acima de 20 kg de frutos por planta, porque ela tem muitos frutos por cacho. Olha aqui, padrão de 6, 7 frutos. E são frutos graúdos, né? Vou mostrar um fruto aqui já no quarto, quinto cacho aqui na minha mão, para vocês terem ideia. Ó, fruto bem grande, tá? Olha aqui os frutos do bacheiro dela, já são frutos que já estão aí no tamanho final. Olha para ver, são frutos bem graúdos. Então essa planta foi a que mais recebeu N. Provavelmente a adubação ao final do ciclo dela vai ultrapassar 500 kg de N por hectare. E eu continuo vendo, olha, aqueles frutos pontiagudos, sintoma que eu poderia estar adubando um pouco mais. Olha como que o vegetativo dela, olha o contraste, ó. Essa planta aqui, como é que ela é mais magrinha, folíolos estreitos. E olha essa daqui mais cheinha. Então, esses sintomas, né, da planta, eles são importantes para você olhar para a curva de absorção e falar assim, olha, eu devo ou não devo seguir o que está preconizado essa semana. Eu posso fazer um ajuste a mais ou a menos. Aqui eu tenho variedade também de tomate rasteiro. Tá? Que a gente é o mesmo esquema de você olhar. Veja como é que está o ritmo de brotações, o ritmo de expansão dos internóides, tamanho dos frutos. Inclusive esse daqui vai começar a colher essa semana. Olha aqui o tamanho de fruto, ó. Fruto bem graúdo. Tá? E você olha, se o fruto ele tem bico, né, na lateral, na ponta, desculpe. E você ajusta isso daí também com o potencial produtivo, com esse ritmo de crescimento da planta. Aqui dando outro exemplo, olha essas duas variedades, com que praticamente não tem brotação lateral, os frutos bem expostos, folhas estreitas e muitos frutos por planta. Já essa, olha o padrão. Os frutos estão maiores, a planta vegetou bem, tá? Essa daqui inclusive vai ser capada essa semana. Aí você fala assim, olha, então qual variedade é melhor? Essa daqui? Não necessariamente. Esses materiais aqui, por exemplo, então que eles precisam de mais N, mas eles podem estar precisando de menos potássio, menos outros nutrientes. E aí eu posso ajustar isso daí com a curva de absorção. E qualidade de frutos pode ser distinta também. Essas daqui já receberam mais nitrogênio do que essa, neste momento. E quando a gente faz esse manejo customizado, ou seja, aquele manejo de acordo com a variedade, lá no final pode ser que todas chegam produzindo a mesma coisa. Então o que a gente precisa de entender é olhar a curva e sim, olhar características da planta todos os dias no campo. Tem broto lateral? Como é a coloração das folhas? Tem broto no cacho? Tem broto na folha? Qual a distância entre cachos, né? Entre folhas da planta? E você olhando essas características e mais, com a carga de frutos e condição de clima que você tem. É um cenário de baixa ou de alta produtividade. Você olhando essas características, você pode então customizar, você pode fazer uma adubação que leve em conta esses fatores e ajustando ela todo dia com esses sintomas que a planta te mostra. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, dessas dicas rápidas, né? Recapitulando, coloração de folhas, largura do folíolo,
brotações laterais, carga de frutos, se tem aquele biquinho na ponta do fruto, que cultivos que estavam anteriores, se eles deixaram muito ou pouco nitrogênio no solo, né? Talvez se você adubou muito antes, fez planta de cobertura, etc., e está ali, o solo está cheio de nitrogênio, olha isso daí, em conjunto com a sugestão que tem lá da curva de absorção, ou a sugestão de adubação do seu técnico, porque é muito dinâmico, você tem que estar sempre olhando isso para ajustar o nitrogênio para a planta. Espero que você tenha então gostado desse vídeo. Se nessa altura ainda não deixou o like, era o que faltava para você ter uma dica visual perfeita para manejar nitrogênio e compartilhar com seus amigos no grupo do WhatsApp. Comente aqui no canal qual outro assunto que é importante aí na sua produção de tomate e que a gente pode te ajudar com alguma dica. É um prazer para mim, é um prazer para nós do Horta Online conversar com você e te dar as melhores dicas para você produzir o melhor tomate. Afinal, tomate é hortaliça e hortaliça é sabor e saúde. Um abraço a todos e até a próxima.